Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estou em Campinas para uma estreia. Sim, Leapmotor, uma das startups chinesas criadas em 2015, que nos últimos 10 anos vem fazendo um sucesso estrondoso na China, com modelos como esse aqui, o C10. Essa marca foi adquirida ali, ações pela Stellantis, que agora traz a Leapmotor para o Brasil e já opera essa marca também na Europa. Esse cara aqui do meu lado é o C10, que chega em duas versões, e temos também o B10, que está em um vídeo separado para você acompanhar. Mas hoje eu vou te falar especificamente desse cara aqui. Serão 36 concessionárias Leapmotor espalhadas em 29 cidades do Brasil. O C10 é o primeiro a desembarcar em duas versões, 100% elétrica, um pouco mais barato, e outra ultra híbrido, também conhecido como elétrico de alcance estendido, esse que está aqui do meu lado. No dia que eu estou gravando, os preços ainda não foram revelados, mas eles deram uma estimativa para a gente. Deve ficar entre 190 mil ali por volta e depois chegando até 220 mil nessa versão híbrida. É um rival a mais aí para a Song Plus, Aval H6 PHEV e Jayco 7. Como toda essa alquimia funciona, eu te conto depois da vinheta. Roda aí com lamen na pizza, pato no macarrão e a chuva tá chegando. Roda aí. Mas antes de começar a te explicar tudo o que você precisa saber sobre o C10 e a Leapmotor, nosso animalzão de grande porte, João Anacleto, tem um recadinho para você. E é claro que você pode conhecer toda a linha Leapmotor, tanto o C10 quanto o B10, aqui com os meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, a Sinal também é Leapmotor, com as mesmas excelentes condições de pagamento, o melhor atendimento, os melhores serviços e as melhores ofertas para você, em 2 endereços. Aqui na Estrada da Aldeia, número 120, em Alphaville, Barueri, e também na Avenida Ricardo Jafé, 1920, já a partir deste dia 5, inauguração das 2 concessionárias. Vá conhecer, vá ver ao vivo, vai fazer um test drive. Tem link na descrição, tem os endereços e os telefones também, e tem QR Code na tela para você já conhecer o futuro da tecnologia automotiva com os carros da Leapmotor. Não perca essa chance e veja mais também no @Grupo Sinal do Instagram. Pensou Leapmotor, também pensou Sinal. Começando pelo começo, deixa eu te dar um breve contexto da Leapmotor. Ela é uma daquelas startups chinesas, tal como a Li Auto, também a Xiaomi, que você já viu o carro da Xiaomi aqui no canal A Roda. Essa marca surgiu em 2015 e até agora, 2025, já vendeu 1 milhão de unidades, sendo que só nesse ano, 2025, foram 400 mil. É bastante coisa. Um dos diferenciais desse tipo de empresa é que, por exemplo, a verticalização da produção, né? Ou seja, a própria marca manufatura muitos dos componentes que ela própria usa. Farol, central multimídia, sistema ADAS, muita coisa. Eles disseram que 70% dos componentes são produzidos por ela própria. Isso barateia bastante os custos de manutenção e possibilita que um carro de 2,82 m de entre-eixos, 1,90 m de largura e 4,73 m de comprimento tenha uma generosa lista de equipamentos e também fique com um preço bastante competitivo frente a outras marcas, né? Afinal de contas, se esses preços se confirmarem, a gente está falando de um carro mais barato até que um Song Plus. E vale lembrar também que esse carro aqui é o Extended Range, é o híbrido, mas tem um diferencial importante. Esse motor 1.5 que está embaixo do capô, movido a gasolina, não traciona as rodas. A função dele é tão somente gerador, seja de eletricidade diretamente para a bateria, seja de eletricidade diretamente para o motor elétrico que fica no eixo traseiro. Esse carro, embora tenha versões de tração integral em outros mercados, aqui tem só tração traseira. Vamos começar então. Aqui na dianteira você nota que ele tem um traço de design até um pouco característico desses carros chineses, né? O que eu quero dizer com isso? Superfícies um pouco mais lisas, arredondadas, sem muita, como é que eu posso dizer? Sem muitos elementos que façam esse carro se diferenciar demais. Só o que a gente tem aqui é o símbolo da Leapmotor, esse L e um P, não confundir com long play. Aqui você tem a câmera 360 também, a dianteira está aqui, que você consegue ver. O ângulo de entrada é de 17 graus
e no topo do para-brisas estão elementos do ADAS, inclusive ADAS nível 2 com função Stop and Go. E como esse carro tem um motor a combustão, aqui embaixo você vê essa grade que não é fechada, você vê inclusive partes ali do sistema de arrefecimento, tanto das baterias como também do motor a combustão. E lógico, faróis aqui 100% em LED, embora não sejam da função Matrix, por exemplo, não sejam LEDs matriciais, é só Full LED mesmo. Vamos ver na lateral o que a gente tem. Esse carro utiliza uma plataforma própria da Leapmotor, batizada de Leap 3.0. São 2,82 m de entre-eixos, o que são 6 a mais que um Song Plus, por exemplo, que já é um carro bastante espaçoso do banco de trás. São 18 centímetros de altura do solo, e aqui essas rodas, independente se é a versão a bateria ou Extended Range, como é esse caso dessa aqui, o design em geral não muda a lista de equipamentos também, muda só um detalhe que eu vou te contar lá no interior. De toda maneira, as rodas aqui têm pneus de aro 20, só que esses pneus aqui são Dunlop, ou seja, uma marca um pouco mais conhecida aí do ocidente do globo, não é isso? E as medidas também me chamou a atenção que não é um pneu tão fino assim, ó, você quer ver? É a medida, tá escura, eu vou achar aqui. 245 45, roda 20. Ou seja, é um perfil 45, não é assim tão contraindicado os nossos buracos de ruas e estradas. Vale lembrar também que aqui, externamente, são 6 opções de cores, e eu gostei bastante dessa cor verde aqui. O verde está um pouco fora de moda aí entre os lançamentos, né? Muitas vezes é um branco, um off-white. Eu gostei que eles trouxeram esse verde. No mais, tudo aqui em black piano, no retrovisor também. As maçanetas têm aquele estilão Geely EX5, que você já viu por aqui, que parece um aperto de mão. E, no geral, linhas bem fluidas, né, para você furar o ar com mais performance. Desse lado, você tem o bocal de carregamento, que nós vamos conversar com mais detalhes a partir de agora. O que acontece é o seguinte, tanto o C10 Extended Range híbrido quanto o 100% elétrico utilizam baterias de LFP, integradas ao chassi, inclusive uma tecnologia semelhante ao que o BYD tem, o Cell to Body, né? Bateria fazendo parte do chassi. O que acontece é que lá no 100% elétrico a capacidade é maior, 69,9 kWh, e aqui um pouco menor, 28,4 kWh. E as potências de carregamento também mudam em relação a essas versões. No caso aqui do Extended Range, do hiper híbrido, né? Ele tem 6,6 kW de potência para carregar na corrente alternada e 65 kW na direta, enquanto lá no 100% elétrico é 11 kW na corrente alternada e 84 na corrente direta. Outra diferença é que aqui são 215 cavalos de potência e lá no 100% elétrico 218, ou seja, é o famoso 160 kW lá no elétrico e 158 kW aqui no super híbrido. O torque é de 32,6 kgfm para ambas as versões e o tanque de combustível aqui tem 50 litros. Bom, mas e o motor a combustão do híbrido? A gente não tem dados de potência e torque porque nem na ficha técnica isso é mostrado, afinal de contas o motor a combustão não traciona o carro, tudo é feito pelo motor elétrico aqui no eixo traseiro. De toda maneira, o motor 1.5 lá na frente trabalha no ciclo Atkinson, mais favorável aí a um motor gerador como esse. Diferentemente do que ocorre nos BYD, por exemplo, que tem motor 1.5 aspirado no Song Pro e Plus e 1.5 Turbo no Song Plus Premium, que aí sim lá você tem a tração também feita pelo motor a combustão através das engrenagens planetárias, né, fazendo essa gestão aí da força do motor a combustão para as rodas. Dependendo da velocidade do carro, claro, né, em velocidade de cruzeiro constante, isso acontece. Bem, como não há uma padronização do Inmetro para medir o consumo de combustível aqui desse tipo de tecnologia do Leapmotor, a gente não tem número de consumo para te dizer nesse momento. O único dado que foi passado para a gente é que ele tem um alcance no WLTP de 950 km. E outra coisa interessante também é que esse carro possui o sistema V2L, Vehicle to Load, ou seja, você consegue aproveitar a carga da bateria para conectar uma extensão aqui e fornecer energia elétrica para equipamentos externos. Vale lembrar que esse carro, a suspensão dianteira é McPherson tradicional, e o que acontece é que aqui na traseira ele tem um subframe na suspensão multilink
independente, e é um carro bastante pesado também. 1.976 quilos. A Leapmotor, a Stellantis, fez questão de dizer pra gente que eles optaram por essa suspensão aqui no eixo traseiro mais robusta, justamente para enfrentar as nossas valetas, buracos, etc. E claro, esse carro passou pelo processo de tropicalização, chamado, né? Lá nos QGs da Stellantis, em Minas Gerais. Abrindo aqui o porta-malas, não venha por aqui, porque não tem botão. O botão fica aqui, ó. E nesse caso, a abertura é elétrica. Lá no B10, mais simples, você pode conferir o vídeo depois se você quiser, a tampa não é elétrica. E o volume desse porta-malas é de 435 litros. É um pouco maior aí do que você vai ter em um Jeep Compass, por exemplo, né? Lembrando, inclusive, que esse carro vai rivalizar de preço até, obviamente, com carros a combustão. Jeep Compass, enfim, Renault Boreal, que vem por aí. Ou seja, é um carro que você deve considerar nesse aspecto também. Afinal de contas, não estamos falando de um carro 100% elétrico, embora ele só rode em modo elétrico, né? Aqui de baixo a gente não tem step, tome cuidado. Nem aqui, embaixo também, ó, não fica pendurado. É só a estrutura mesmo da suspensão e escapamento. Você tem o kit de reparo e abrindo aqui essa tampinha, você tem a bateria ácida normal do carro. Ou seja, não temos step, tá bom? Então, como acontece na maioria dos carros chineses, híbridos ou elétricos, não temos step. Essa lanterna é totalmente de LED, ele faz umas animações também, quando você liga o carro, e aqui o Leapmotor escrito em letras garrafais e o nome do carro C10. Ué, o carro não tem limpador? Tem. Acontece que tal como em Evoque, outros Land Rovers, ele fica escondido aqui, ó, embaixo do aerofólio e faz assim, né, no vidro. Fica até um design mais limpo, mais minimalista. E desse lado está o tanque de combustível que eu preciso apertar lá na frente para abrir, mas tem 50 litros, como eu te falei. Vamos ver então esse motor a combustão como que é, lembrando que ele não traciona o carro. Vamos lá então, olhar esse motor que está presente nessa versão híbrida, embora não seja exatamente um carro híbrido, né? Afinal de contas, motor a combustão não traciona. E se tracionasse, precisaria de um cardan, ou seria tração dianteira, né? Mas não temos cardan, tampouco tração dianteira. Abrindo aqui o capô, basta dar duas acionadas na alavanca e o capô se levanta com os braços aqui, os amortecedores a gás. Motor 1.5 aspirado, montado em posição transversal. Esse carro aqui bebe só gasolina e tem uma taxa de compressão bastante elevada, 15,3 para 1. E esse motor aqui, bastante compacto, roda em ciclo Atkinson. E mais uma vez, não temos números de potência e torque, como acontece, por exemplo, no BYD Song Pro, Song Plus, que tem ali 98 cavalos, né, de potência. Agora com o ProConv diminuiu um pouco, antes era mais de 100. Aqui, nem mesmo na ficha técnica, nós temos esses valores. Você precisa considerar sempre a potência do motor elétrico e o torque também do motor elétrico. Bom, vamos ver no banco de trás o espaço então. Dá uma olhada no espaço desse carro. Realmente me chamou bastante atenção, especialmente por conta do assoalho plano também. Aquilo que eu te contei de diferenças aqui dentro do Extended Range, como esse carro aqui, para o 100% elétrico, é que nessa opção híbrida você tem duas opções de couro, esse mais escuro e um bege terracota que não vimos por aqui hoje no evento. E no 100% elétrico o interior é sempre escuro, o que é bom, né? A gente sabe, esses carros chineses costumam ter um interior bastante claro. Eu mesmo já peguei alguns desses carros de teste, novíssimos, com 2.000 quilômetros, e já tinha umas manchas assim de... Infelizmente, né, você acaba sujando a mão, sujando às vezes o pé, e certamente aqui o couro mais escuro protege você de ficar vendo que o banco está sujo. Esse couro também está sujo, ele vai sujar, mas você não vai ver com tanta frequência. Bem, o que acontece aqui é o seguinte, olha, esse vidro elétrico, o acionamento é igualzinho do Geely EX5. É um botão que só vai para frente e para trás, né? Diferentemente de que você está acostumado a subir ou apertar. E olha só, eu tenho 1,80 m basicamente, e o banco está ajustado para eu dirigir e eu tenho esse baita espaço aqui atrás.
O teto tem 2,10 metros, 2 metros quadrados, 2,1 metros quadrados de área, é um teto bastante grande, com cortina também, ele fecha, ele só não abre, né? Ele é fixo. Temos alça aqui, um bom acabamento, macio aqui ao toque, tanto nessa parte de cima quanto nessa intermediária, plástico é só aqui embaixo, e aqui atrás saída de ventilação, não é uma terceira zona, e saídas de carregamento também. Outra coisa, esse carro tem 7 airbags, sendo que o 7º é um central aqui no meio dos bancos. No mais, um apoio de braço, não é porta-copos, é liso aqui. E você tem, obviamente, como a legislação manda, apoio de cabeça e cinto para todo mundo. Vamos lá na frente então, porque lá tem uma central multimídia que já te adianto que você vai ter que precisar mexer em muita coisa nela. Opa, ó, bancos com função Welcome, para você poder entrar com mais facilidade no seu B10. C10, na verdade, B10 é o outro. E aí eles voltam para a posição. Aí, ó, tô confortavelmente instalado aqui. Talvez trazer até o volante mais para perto. A regulagem, olha, bastante ampla. E eu vou ligar o ar-condicionado aqui, que ninguém é de ferro. Vamos lá. Inclusive, olha, o ar-condicionado você controla todo pela central multimídia, não tem botão nenhum. A gente já vai falar disso. Vamos lá. Pronto. Você já ouve funcionar e você também regula a direção do vento. Você consegue aqui o indireto, o direto, o ar livre, oscilação de ar, ele vai jogando. Você tem funções aqui para como esse ar vai ser jogado para dentro da cabine e aí sim aqui no fluxo direto. Tal como acontece em Porsche Taycan, Cayenne, você regula a direção do vento aqui pela multimídia. Bom, o que dá para te dizer aqui, primeiramente? Essa central multimídia tem 14 polegadas, ela não não gira como acontece nos BYD e tem uma resolução realmente muito boa. É uma resolução que me lembra, inclusive ela vai mudando aqui, olha, os temas. É uma resolução que me lembrou o Geely X5, que me chamou bastante atenção quando tive contato com ele. No mais, é o seguinte, os bancos aqui têm aquecimento e ventilação. Eu já vou ligar aqui a ventilação, você consegue até regular o banco por aqui. É realmente impressionante tanto de coisa que você consegue fazer. Aliás, você só consegue fazer por aqui, né? Não há nenhum outro caminho. E outra coisa também, os únicos botões físicos que você tem aqui, além dos vidros, aqui a seta, farol, a transmissão é aqui na coluna, inclusive você aciona o ACC por essa coluna do câmbio, você coloca em drive e aí você abaixa mais uma vez e aí ele ativa o ACC, que é completo, como eu te falei. A chave é por meio desse cartão, mas você consegue baixar uma chave digital no seu celular e fazer as vezes de chave física, né? Essa central também recebe atualizações over the air. Opa, desliguei o ar-condicionado aqui sem querer. Também recebe atualizações over the air e esse carro você recebe internet embarcada por 1 ano gratuitamente. Eles disseram aqui que quem fornece a internet é a TIM, um pacote de 3 GB. Outra coisa também, ele vem com tag de sem parar, já instalado no carro, com mensalidade gratuita de 6 meses. O que eu quero te mostrar aqui é, além do design minimalista, com material macio, tudo aqui acolchoado, nenhum plástico muito grosseiro à mostra, né? Uma coisa realmente de qualidade, percebida, ó, a maçaneta também, bem bonita. Uma coisa é retrovisor, é o mesmo esquema do Geely X5, o mesmo esquema do Volvo X30, você ajusta pelo volante. E o retrovisor não é eletrocrômico. Outra coisa também é o comando do teto solar, sim, você consegue fazer por aqui, pelo botão físico e pela central. E ele tem um botão aqui em cima, além do pisca-alerta, que é físico aqui em cima, por segurança. Esse botão é como se fosse aquele favorito. Você consegue selecionar o que você quer que ele atue. Vamos ver o que ele vai fazer nisso. Não consegui identificar, mas teve um carro que eu andei que ele movimentava o banco do passageiro. Então é bem interessante. Aí você tem aqui esse menu rápido que você ajusta algumas coisas de maneira mais rápida mesmo. Então, por exemplo, o retrovisor, eu venho por ali e já consigo
sem procurar em muitos menus ajustar. Outro também, liberar o bocal de carregamento, desligar ou ligar a tela, abrir o porta-malas. E aqui os modos de condução. Vamos falar sobre eles rapidamente, que é outra coisa importante que eu tenho para te falar aqui. Modos de condução são 3, conforto, esportivo e personalizado. No esportivo, aceleração poderosa, frenagem regenerativa padrão, condução esportiva. No conforto, aceleração estável, frenagem regenerativa baixa, condução confortável. E aí você tem os modos de energia. Ele tem até aqui um pontinho de interrogação que você clica e ele te dá o que é que isso significa. Mas basicamente são 4 modos de energia. O EV Plus, que vai rodar sempre elétrico, o motor a combustão não vai ligar. O EV vai dar prioridade para a bateria e o motor a combustão vai gerar energia quando a bateria baixar. O modo combustível, que vai gerar mais energia do que o EV, e o modo Power, que aí ele liga o motor a combustão e o carro fica sempre com o motor a combustão ligado, gerando energia. Mas é isso, não há eixo cardan, não há engrenagem planetária, não tem nada. É sempre o motor a combustão gerando energia, tão somente isso, tá? E aí você tem aqui como controlar outras coisas, auto-hold, controle de tração e estabilidade, controle de descida, tem aqui o ADAS também completo, centralização em faixa, assistente inteligente de velocidade, alarme de mudança do limite de velocidade, aviso de excesso, alarme de excesso, muita coisa. A segurança ativa, aviso de colisão frontal, frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa, assistência de permanência em faixa, detecção de ponto cego, aviso de abertura de porta, aviso de colisão traseira, né, em marcha ré, ele tem o alerta de tráfego cruzado, e assistente de imagem também, que você tem aqui as câmeras 360. Confesso que eu esperava um pouco mais de qualidade dessa câmera, imaginando que os chineses são muito bons quando o assunto são câmeras. Não tem uma qualidade ruim, longe disso, mas, por exemplo, o Geely X5 eu achei que a qualidade da câmera era um pouco melhor. Mas se comparar a uma câmera de um Volkswagen Taos, o próprio Compass também, é uma resolução um pouco melhor. Bem, no mais, o que você tem aqui são aplicativos que você pode baixar. Você tem aqui navegação nativa também, inclusive testamos, funciona muito bem. E volta aqui no menu, vamos lá. Estado do veículo, você tem todo um panorama aqui de consumo, é um trip mesmo. Pressão, indicador de pressão dos pneus, parada para a próxima manutenção, percurso A, desde a última recarga. Enfim, eu, por exemplo, gosto de monitorar o consumo durante toda a viagem. Está tudo aqui e eu achei bem completo. Ele mostra, inclusive ele dá um gráfico de quanto que foi da quilometragem que você fez, quantos quilômetros foram só no modo elétrico, quantos foram com o motor a combustão ligado, enfim, é um sistema bem inteligente e completo aqui também. Segundo consta aqui, ó, nesse percurso A, que provavelmente nunca foi resetado, porque está o mesmo tanto do odômetro, ou seja, essa unidade, esse carro, está com 1.086 quilômetros, dos quais 1.086, dos quais 208 só com a parte elétrica, sem o motor a combustão ligado, e os outros 877 com o motor a combustão ligado. Num percurso de 1.000 quilômetros, vai saber como, se foi acelerando ou não, subindo ladeira ou não, ele fez mais de 10 por litro. É um número bom, e aqui no caso você não consigo ter médias de consumo muito mais apuradas, porque, de novo, não dá para saber como esse carro foi usado. Estou dizendo só o que está escrito aqui, querendo ou não, em 1.000 quilômetros, certamente esse carro foi usado para fotografar, para acelerar, ainda assim a média ficou superior a 10 km por litro. Bom, pelo menos o porta-luvas você não abre no botão, é por aqui mesmo, no botãozinho clássico, mas é um porta-batom, um porta-caneta Bic, não cabe quase nada. E é basicamente isso, um carregador de celular por indução, esse quadro de instrumentos aqui, você consegue alternar algumas informações ali, entre computador de bordo, navegação, ele espelha a navegação também nativa, e tem ali gráficos de consumo. Outra coisa também, pareamento, né, de celular, tanto Android quanto Apple. E nessa tela de 14,6 polegadas você controla um som
com 12 alto-falantes, inclusive ele aparenta ter uma soundbar aqui na frente, bem legal, embora não seja necessariamente assinado, está escrito Leapmotor aqui, eu imagino que, na verdade nem está escrito, no B10 está escrito Leapmotor, não é um som assinado pela Sony ou pela B&O, enfim, e é isso, é um contato um pouco mais breve, como você bem sabe, em breve esse carro vem para um contato mais duradouro, para a gente ter impressões mais aguçadas sobre ele. E logicamente as ambient lights, né? Como está aqui, por exemplo, display, ó. Modo claro e modo escuro, brilho da tela, e aí aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, iluminação. Iluminação exterior, você tem todo o controle de faróis aqui, pode deixar no farol alto automático, luz de neblina traseira ou dianteira, tem as duas, farol alto automático, e no interior também. Luzes de leitura automática, luzes ambiente automático, desativadas, e o brilho também você controla por aqui, além dessa paleta de cores bastante extensa. Tem efeitos também, área do display, se é só a parte da frente, se é o veículo inteiro, se é na traseira, enfim, tudo aquilo que você já espera de um SUV com essa pegada. Vamos rodar então e ver como é que ele se comporta. Bem, vamos lá então, contato breve aqui com o Leapmotor C10. Primeira coisa é aquilo que eu já te falei, né, uma coisa meio Volvo X30, Geely X5 também, você não tem botões físicos, pelo menos o banco aqui é rápido de você regular. Ainda tem a marcha ré, tem o nosso colega ali atrás, que o sensor está me dizendo, e a câmera também, e como o carro não faz barulho, ele não vai perceber que eu vou manobrar, então a gente precisa esperar. Mas é importante dizer que ele tem as assistências, né, de tráfego cruzado, alerta de tráfego cruzado traseiro, todo esse pacote de assistências, fica fácil de você se precaver de eventualidades. Bem, eu acho que o mais importante aqui nesse primeiro contato é sempre a gente tentar pescar algumas diferenças e características que possivelmente diferenciam esse carro de outros chineses, né? Isso porque a gente sabe, muitas vezes a gente não tem muita diferença assim logo de cara. Haja vista, por exemplo, esse interior aqui que eu te mostrei, né? O painel muito minimalista, parecido com o do Geely X5, parecido com o do Volvo X30 também, na maneira de ser. Mas é importante salientar que a grande diferença desse carro em relação aos principais rivais, BYD Song Plus, também o GAC, o Aion V e o Aval também, o H6, é justamente o fato desse carro ter tração traseira e, sobretudo, a própria questão da gestão aqui da energia. Afinal de contas, embora o motor a combustão seja dianteiro, não há nenhum eixo cardan passando aqui embaixo, não há saída de tração para o eixo traseiro vinda da dianteira, ou seja, tudo que esse carro faz é via motor elétrico no eixo traseiro. E é legal também porque lá na suspensão traseira, como eu comentei, ela é independente com um subframe, então é um carro pesado, quase 2 toneladas, mais de 1.900 quilos, um 0 a 100 de 8,2 segundos, convenhamos, não é nada muito impressionante, mas de toda maneira o que está me chamando a atenção, que eu quero prestar atenção nessa condução agora, é justamente isso, o fato de que quem comanda a conversa aqui é sempre o motor elétrico. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega, por exemplo, um híbrido, seja um linear, um HEV, seja um híbrido plug-in, por vezes você tem a atuação do motor a combustão no ato de tracionar o carro. Se a gente pega o BYD, por exemplo, você tem ali, se você deixa no gráfico, você consegue perceber nitidamente quando o motor a combustão de um BYD Song Pro, Song Plus, entra em funcionamento tracionando o carro através das engrenagens planetárias da transmissão. Inclusive, é isso, né? O BYD ele tem uma transmissão ali de engrenagens planetárias, aqui não, a transmissão é direta, ligada direto no diferencial, ou seja, não temos engrenagens, não temos relações aqui, é uma relação única para o diferencial, como é um carro elétrico mesmo.
E tanto é característico isso que você tem algumas incongruências até de legislação brasileira, porque, por exemplo, a gente na coletiva questionamos, mas afinal, como é a autonomia, o consumo? O Inmetro ele tem dificuldade, ele não estipulou ainda, a BNT não estipulou regras para calcular o consumo de combustível desse carro, justamente porque ele funciona como 100% elétrico. Um caso, dá para traçar um paralelo, sabe com quem? Toyota Mirai. O Toyota Mirai, embora você abasteça com hidrogênio, com tanques no porta-mala, ele é um carro 100% elétrico. E aqui é a mesma coisa, o motor a combustão, ou ele gera eletricidade diretamente para o motor a combustão, o motor elétrico do eixo traseiro, ou ele carrega a bateria. E aí a gente tem aqui modos de condução, que são modos de condução e modo energia. O modo de condução vai atuar mais como o ar-condicionado gela a cabine, como a direção fica mais pesada ou mais leve. Mas o que interessa mesmo é o modo de energia. Então você tem o EV Plus, que é como você tem também em carros da Volvo. Geralmente, até o Toyota Corolla Cross tem isso, né, que é o modo 100% elétrico. Enquanto ele tiver carga na bateria suficiente, ele não vai ligar o motor a combustão. Ele vai rodar no modo elétrico, consumindo a energia da bateria. Que aqui, como eu comentei com você também, é maior do que em rivais como o Haval P19, o Heavy 19, maior do que o Song Plus, que o Song Pro, é uma bateria um pouco mais robusta justamente por isso, justamente porque a única forma de tracionar esse carro é através do motor elétrico. Depois você tem o modo EV, que também vai priorizar mais a eletricidade, vai ligar menos o motor a combustão. Depois você tem o combustível, que na minha concepção devia se chamar Power, porque o próximo é o Power Plus. No combustível é mais indicado para a situação que estamos agora. Eu estou rodando no modo combustível e ele é mais indicado para essa situação que eu estou te mostrando agora. Rodovia, longas distâncias, que é, mais uma vez, quando nos híbridos, de uma maneira geral, o motor a combustão mais sofre. Por quê? Esse motor roda em ciclo Atkinson, como boa parte dos híbridos também não rodam em ciclo Otto. E esse ciclo prioriza eficiência energética, né? O motor vai girar em rotações menores, inclusive dá para ver aqui em que rotação esse motor está girando, que é aqui, ó, estado do veículo. O motor está girando agora a 2.200 RPM. Só que o que é interessante, é isso que eu queria ver agora, é isso, ó, eu estou a 100 por hora, eu vou dar pé no acelerador. Num carro elétrico, o torque é sempre instantâneo, mas num híbrido ele acaba jogando combustão e você não tem mais aquele punch do elétrico em altas velocidades. Vamos ver aqui agora. Eu dou pé e você percebe que ele tem fôlego. Ele aumenta a rotação do motor a combustão, mas é uma tocada um pouco diferente do que seria um híbrido plug-in capaz de tracionar a roda. Aqui no elétrico, esse carro na verdade é o elétrico de range estendido, né? O REEV, Range Extended Electric Vehicle. Ou seja, a condução que a gente tanto elogia do carro elétrico, o torque instantâneo, o carro não faz tanto barulho, é o que você vai ter sempre aqui. Com esse diferencial também de que a tração é traseira. Então você pode ter aqui você diminui um pouco as atribuições do eixo dianteiro, que fica responsável apenas por guiar o carro e frear. Diminui, portanto, uma atribuição que seria tracionar e deixa essa atribuição para o eixo traseiro. O Volvo X30 faz isso também. É um elétrico que possui tração traseira, mas é um carro 100% elétrico, né? Sem a parte a combustão. De toda maneira, ó, quando eu dou pé aqui a 90 por hora, o carro tá só eu mais um passageiro, o André Deliberato, eu ia te chamar. O Monegato da Web Motors, você já pode seguir também lá e siga também a Web Motors, que eles têm sempre conteúdo por lá. Mas ó, é isso. Você tem sempre essa resposta elétrica do desempenho. E o motor a combustão, ele não esguela como você vai ter, sabe em quem também? Num Civic e-HV, um Civic híbrido, que parece uma enceradeira. Quando você dá muito pé, ele joga o giro do motor lá em cima, porque ele precisa também contribuir com a tração. E aqui não, aqui ele vai girar em rotações mais comedidas, e por isso mesmo se torna um carro até mais silencioso, né? E se eu voltar aqui nos modos de condução, no modo de energia, na verdade, se eu colocar aqui em EV, por exemplo, ele já desligou o motor a combustão, 0 RPM. Então, quer dizer, é um funcionamento diferente. Realmente a gente não tá. Isso não é inventar a roda, outros carros já tinham isso no passado,
Um exemplo é o BMW i3, por exemplo, mas que agora me parece estar com uma capacidade de massificação maior. Me parece que você era muito distante um BMW i3, né, da realidade do brasileiro. Uma bateria pequena, um motor a combustão também pequeno, um carro não muito adaptado a um uso geral e vasto, né? E aqui não, aqui é um SUV grande, mais de 2,80 de entre-eixos, um desempenho ok, 0 a 100 na casa dos 8 segundos, embora justamente seja um carro pesado. A bateria você pode carregar externamente também, via o carregamento seja lento, seja rápido. Me parece, e aí tudo isso que eu te falei foi informação, ponto, agora opinião, me parece uma receita bastante adequada, especialmente para lugares que a infraestrutura de carregamento é deficiente, é deficitária. Por quê? Quando você pega um Volt C60, ou mesmo um BYD Song Plus, um Haval, é muito interessante que você tenha a bateria carregada para você, não digo nem ter desempenho no carro, porque essa bateria nunca seca, na verdade, né? Mas para você manter bons índices de consumo. E aí aqui, a gente sabe, como eu te falei, uma vez que o motor foi pensado apenas para gerar eletricidade, funcionar apenas como gerador, você não tem uma carga de 2.000 quilos em cima dele, né? Ele não precisa fazer essa força, tanto é que eles nem divulgam potência e torque desse motor. Motor 1.5, aspirado, então imagina o seu, sei lá, eu tenho um Ford Ka 1.5, imagina aquele motor rodando em marcha lenta, é um consumo baixo, ao passo que se eu boto ele para tracionar o carro, enfrentar a resistência do ar, etc., é ruim. O motor a combustão ele é uma máquina térmica ineficiente quando o assunto é tracionar, quando o assunto é fazer força, né? Ele perde muito calor, ele perde energia. E aqui me parece a solução até mais adequada, mais condizente com a realidade do país. Junta tudo isso ao fato desse carro ter a chancela, a supervisão do corpo de engenharia da Stellantis, que é responsável pelas marcas líderes em SUVs, em hatches, em picapes, ou seja, não é qualquer coisa, né? É um campo de provas muito grande, um corpo de engenharia muito competente, e de fato, aqui eu estou rodando com o carro só na estrada, mas o Monegato veio dirigindo, a gente pegou um trechinho em Campinas, que o asfalto estava meio judiadinho ali na saída aqui da Anhanguera. E me chamou a atenção que, diferente do EX5 da Geely, que é um carro que eu estou trazendo um pouco para comparação direta, porque está fresco na minha memória, e tem dimensões muito semelhantes a esse carro aqui, tem um design também parecido, né, com as maçanetas, shaver, com essa linguagem interior. A suspensão do Geely me pareceu um pouco mais suscetível a buraqueira e remendo de ponte, como eu vou passar agora. Ó. E olha que esse carro tem roda aro 20, hein? Pneu perfil 45. Então, quer dizer, me pareceu realmente entre esses chineses que chegam assim, entre muitas aspas, do nada, porque nada acontece do nada, tá? Mas desconhecidos, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Que estão chegando agora, precisam construir uma marca. Me parece que esse tempero da Stellantis fez muito bem a esse carro. Lógico, não dirigi a versão chinesa. Estou fazendo uma comparação um pouco às cegas, mas me parece que você tem aqui um trabalho de suspensão um pouco pensado aí para a condição das nossas vias e estradas e ruas e etc. No mais, todos os assistentes à condução estão aqui, o ADAS nível 2, né, com piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, ele fica a todo momento aqui no painel fazendo a leitura. Lógico, tem alguns pênaltis de equipamento, o retrovisor aqui não é eletrocrômico, é na boa e velha lingueta, mas enfim, é coisa que ele consegue compensar tudo isso de outra maneira, né, de outras maneiras. E não tem, por exemplo, o banco com massagem, coisa que o Geely X5 tem. Mas no cômputo, né, a minha grande curiosidade com esse carro era justamente essa, como essa suspensão conversaria com o asfalto, uma vez que passou pela faculdade Stellantis de engenharia, e como também seria o comportamento em altas velocidades, uma vez que a tração é sempre elétrica no eixo traseiro. Me pareceu a contento. Lógico, esse carro vai passar mais tempo futuramente, com o João Anacleto também, para fazer os percursos que ele geralmente faz, para trazer dados de consumo que, repito, tudo que nós temos é o alcance total. A gente tem a autonomia WLTP, 950 km, e também, segundo o Inmetro, 111 km de autonomia 100% elétrica, né?
essa bateria aí beirando aí os 30 kWh de capacidade. Mas enfim, só para você ter uma ideia agora, a autonomia que ele está me indicando aqui são 609 km, de modo que 511 graças à gasolina do tanque, aliás, carro a gasolina, e mais 97 só da parte elétrica, né? Lembrando que se eu encontrar um posto no meio do caminho que tem um carregador, eu posso carregar também externamente, poupando aí a gasolina do meu tanque de 50 litros. Mas enfim, é aquilo que eu costumo dizer, né? A primeira impressão é que fica, a impressão de condução aqui é agradável, a única coisa tem essas chaticezinhas de carros que querem ser muito high-tech, tudo tá aqui na central, eu não consigo simplesmente ajustar o retrovisor assim que eu sento no carro, eu tenho que procurar, eu tenho que perder 2 minutinhos ali, se eu nunca tive contato com o carro procurando onde estão as coisas, mas é isso, a gente é muito capaz de se adaptar. Uma vez que você tem esse carro, tenho certeza que essas questões de convivência logo você supera e isso deixa de ser um problema e você descobre até coisas que esse carro tem. Você fala, poxa, eu não tinha isso na minha vida, agora eu tenho, não quero deixar de ter mais. Bom, no mais é isso, a visibilidade é boa, o retrovisor aqui é afastado um pouco da porta, tem ainda um jeito de eu enxergar aqui entre o retrovisor e a coluna, tudo muito a contento. E no mais é isso, gostei aqui desse contato prévio com eu ia falar X5 mais uma vez, é uma sopa de letrinhas muito grande, o C10. Vamos dar um pé mais uma vez, estou 80 por hora, vou sair. Realmente, o torque elétrico está ali à disposição, não é um torque também exuberante, não é o torque de um Taycan Turbo S, mas sem dúvida é um torque bem melhor do que seria um Compass 1.3, por exemplo, né? A forma de entregar esses 30 quilos aí, esses 32 quilos do motor elétrico é sempre mais eficiente do que a de um motor a combustão, que precisa, além de queimar combustível lá, fazer a transferência da força via uma transmissão, até essa força chegar na roda, você tem toda uma perda, né, de eficiência, e aqui no elétrico não. E claro, mais uma vez, esse carro não perde nenhum benefício que você teria de um carro elétrico, como por exemplo em São Paulo, isenção de rodízio, em alguns estados incentivo no IPVA, etc. Bem, vamos fechar o raciocínio então de volta lá no nosso QG. Eu acho que deu para ter uma noção aqui, mais ou menos, só para dar mais uma vez aqui dados para vocês. Olha, a gente rodou desde o último reabastecimento, consta aqui no computador de bordo, 224 km com 8 litros a cada 100 km, o que dá uma coisa aí de 20, 15, 12, algo entre 10 e 15. É só fazer 100 dividido por 8. Vai dar 10, 12,5, como o Monegato acaba de me ajudar. 12,5 km por litro. Não dá para saber exatamente como esse carro rodou, mas certamente em breve João Anacleto vai ter mais tempo de convivência e vai fazer testes de consumo mais apurados. E tem também dados aqui desde a última recarga, enfim, ele tem toda aqui uma complexidade de informações bem interessante para quem fica ligado aí de como eu estou dirigindo. Aqui a média no percurso atual de 85 km está até melhor, tá 7 litros em 100 km, uma média melhor até do que a do longo prazo que estava ali embaixo. Ou seja, não vou me atentar, não leve esses números de consumo muito a sério, porque de novo não estamos fazendo teste de consumo exatamente aqui, estamos tendo um contato bem breve com esse carro, num asfalto liso, numa rodovia. Em breve esse carro volta para a gente para um contato mais profundo, como vocês estão devidamente acostumados, certo? Vamos voltar lá para o nosso QG e fechar esse papo aqui sobre o Leapmotor C10. Aliás, comenta aí, você é a favor que esses carros tenham nomes como se fossem, em princípio, ativos de remédio, ou você prefere que sejam nomes como a BYD faz, por exemplo, Song, Yuan, tenham nomes mesmo, né, com letras e fonética e sons, ao invés de alfanuméricos? Deixa aí sua opinião. Vamos voltar lá e concluir esse raciocínio. Pois é, meu caro youtuber espectador, esse carro me parece um rival e tanto para híbridos como o GAC ou GAC, GS4, ou mesmo o Toyota Corolla Cross, ou mesmo carros a combustão. Leia-se aí até HR-V Touring, Jeep Compass, e olha o tamanho desse carro se você comparar com um Compass, por exemplo, né? É um carro bem maior. Eu não sei exatamente o preço real, final desse carro, eu só sei que as estimativas que eles passaram indicam
algo entre 170 e 220 mil reais, uma diferença de 50 mil. De toda maneira, se ele orbitar na faixa aí dos 220 mil reais, ele ainda é um pouco mais barato que carros como o Aval, PHEV 19 ou mesmo o BYD Song Plus. Sem dúvida, a partir de agora, quando você visitar uma concessionária Jeep, certamente terá uma Leapmotor muito próxima, se não vizinha de porta, da Jeep, ou da Fiat, ou da Citroën. E se eu fosse você, eu iria conhecer. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Já já, como eu te disse, esse carro volta pra gente e eu tenho certeza que você deve estar ansioso pelos números de consumo que certamente nosso animalzão de grande porte irá aferir com mais propriedade. Vou ficando por aqui, lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal para a gente chegar à marca de 500 mil de inscritos e a gente se vê numa próxima. Tchau! Bom, vou dar uma palhinha agora para vocês. Você achou que o vídeo tinha acabado, mas não acabou não. Vou dar uma palhinha para vocês de como é o B10 na versão BEV, né? Na versão Full Electric. Por que que não estou mostrando esse carro em detalhes para vocês? Porque não muda nada aqui dentro, a não ser, óbvio, os modos de condução aqui da central multimídia e o fato de que o acabamento aqui por dentro, você pode... Aliás, no híbrido você tem duas opções, uma caramelo, que eu gravei no escuro, né? Mas você tem o caramelo também, e o escuro, e aqui você tem só o escuro. Você não tem... Aliás, essa questão aí de o interior ser mais clássico, né? Teto claro, interior escuro, eu acho que tem muito dedo também da expertise Stellantis de vender carro no Brasil, que sabemos, ninguém... não sei se você aí de casa já viu um Hora 03 com interior vermelho, né? Eu acho que você não gostaria, acho que você gostaria mesmo do interior convencional, como acontece aqui, aliás, bastante bonito como vimos, né? Mas enfim, só de fato a experiência agora que eu vou mostrar para vocês seria mais como é a suspensão do carro em trecho urbano, que acredito vamos pegar aí valetas e lombadas, né? Vale dizer também que esse carro aqui é ligeiramente mais potente apenas. Esse motor aqui tem os famosos 160 kW de potência. O híbrido é um pouquinho menos, 158, 157, mas o torque é o mesmo, né? Ou seja, provavelmente aí essa potência um pouco maior aqui do Full Electric tem a ver mais com o fato de você não ter exatamente um gerenciamento aí da combustão junto. Mas enfim, uma coisa o carro é bastante bem isolado de barulho. Na rodovia deu para ouvir um pouco de vento aqui da coluna, mas até de rodar de pneu, lógico, aqui a gente não vai ter vibração alguma de volante, mas mesmo lá quando o motor acendia, você não sentia tanta vibração, parece um carro bem cochinizado, né? No momento eu estou em Campinas, e essa avenida que eu estou agora, a Avenida Prestes Maia, se você é da região, tem um asfalto até que bom aqui, mas reitero, antes de sair na Anhanguera pegamos um acesso um pouco ruim, bem ruim, bastante remenda de asfalto, e eu achava que essa roda Aro 20 ia dar e você ia sentir um pouco mais aqui dentro o que acontece lá fora, e não é necessariamente o que acontece. Dando pé aqui, aí sim você tem o torque instantâneo do motor elétrico. Isso até não é mais uma novidade tão espalhafatosa assim de elétricos, né? Antigamente você pegava carros elétricos e se assustava com o torque, até porque os primeiros elétricos eram muito potentes, eram carros mais de alta gama. Agora, com eles
chegando em faixas de atuação de mercado mais comedidas, esse comportamento assim do explosivo do elétrico não é tão sentido, mas ainda existe. O torque instantâneo para um carro de 2 toneladas, como é o caso desse aqui, certamente você não encontra respostas tão nessas faixas intermediárias ou menores de velocidade, né? Do 40 ao 60, 40 a 80, 50 a 100. Com esse vigor você não encontra necessariamente em carros a combustão dessa categoria. Mas vamos pegar um pouco aqui de asfalto não tão liso, um pouco mais irregular, com remendas. E realmente eu gostei, me pareceu mais bem acertada essa suspensão do que a do Geely EX5, que tive contato há pouco, por ocasião do lançamento também. Você pega aqui a volante também bem isolado, passando aqui nasquelas costelas de vaca de faixa de ônibus. Me parece realmente que tem sim um tempero mineiro aqui nesse comportamento. Agora que o carro parou, vale lembrar que é uma incongruência que eu encontrei aqui. Você só ativa o modo One Pedal com o carro em parking. Tem que colocar o carro em modo em parking, aí eu consigo ativar o One Pedal Drive através do pedal acelerador. Ele dá tudo que você consegue fazer, tem a explicação aqui na multimídia. Isso é importante justamente para facilitar, né, a sua compreensão de tantos menus. E você não tem aqui os modos de energia, né? Você tem um modo só, mas você tem os modos de condução: Eco, Conforto, Esportivo e Personalizado. E aqui no Eco a minha autonomia está em 409. Se eu coloco em Conforto, ele faz a leitura novamente? Aparentemente não, continua em 409. Se eu boto em Esportivo, continua em 409. Então, aparentemente ele não recalcula. Alguns carros recalculam, né? Opa, estava em parking. Alguns carros recalculam imediatamente conforme você muda o modo de condução, e aqui não me parece ser o caso. O ar-condicionado está ligado também em 22 graus. E no geral é isso. Me parece um carro que, pelo preço que se pede, é mais um carro chinês que dá para dizer levando mais por menos, né? Porque isso acontece também com o Geely EX5, aconteceu com o Song Pro e o Song Plus no começo, quando eles chegaram aqui no mercado, né? E por enquanto, nessas condições de preço que eu te falei lá fora, né? Inclusive o elétrico, vale lembrar, vai começar num patamar de preço. Você já sabe os preços, porque eu estou gravando sem saber o preço exato, mas agora o carro já foi lançado e você já sabe qual é o preço. O full elétrico, o BEV, começa num patamar de preço ligeiramente inferior ao híbrido, né? O Extended Range. Então, quer dizer, e vale lembrar também, aqui no elétrico você tem um incentivo, sempre que você comprar, seja o C10, seja o B10, você leva o wallbox para casa. No híbrido não. No híbrido você não tem o incentivo do wallbox, né? No caso aqui, do elétrico, você ganha o wallbox e um bônus no valor de R$ 1.400 para instalação. Então, com uma empresa parceira aqui. O que, se você coloca o wallbox na sua casa, todos os seus problemas basicamente estão resolvidos, né? De toda maneira, é isso. É um carro que aqui a direção é leve, esse comportamento geral chinês, isso não muda, né? E todas as qualidades e talvez até, se a gente pode dizer, entre algumas aspas, defeitos, não consegui encontrar necessariamente. Eu acho que o grande não é nem defeito, é só uma questão de filosofia mesmo, né? Você senta aqui, poxa, eu tenho que procurar onde está a regulagem do retrovisor, está aqui no volante, muita coisa agregada aqui na multimídia, e como eu te mostrei, você tem alguns atalhos rápidos aqui, mas exige que a entrega técnica desse carro seja muito bem feita, mas a gente sabe, nem sempre motoristas, de uma maneira geral, vão ter a entrega técnica à disposição. Então você demora um pouco para se adaptar, mas uma vez que isso acontece, não eu continuo dizendo que os benefícios aí, a força, o empenho que você tem que fazer para aprender tudo que o carro faz, compensa depois, uma vez, com tudo que o carro faz, né? Tem equipamentos aí bem bons do dia a dia que, de novo, você não tem antes, uma vez que você passa a ter, você não quer mais deixar de ter. E aqui ele faz esse barulhinho de metrô nessas velocidades mais baixas.
a gente não vai conseguir dirigir esse carro em estrada hoje, apenas na cidade, mas as dimensões, ó, mais uma vez, ele tem todos os assistentes. Ele achou que o motoqueiro ia bater na traseira, ele já acendeu o pisca-alerta, já fez um sinal, todas as assistências à condução estão presentes aqui, como é de se esperar nesses carros, especialmente made in startups chinesas, né, que usam e abusam aí das assistências à condução. Mas enfim, é o que eu falo, eu gostei de uma maneira geral e breve do comportamento da suspensão desse carro, e como ele é tração traseira, de novo, né, um comportamento aí que você não encontra necessariamente todo dia, um carro de tração traseira com mais de 30 kg de torque à sua disposição, né? Então carros de tração traseira ficaram muito estigmatizados, não digo, talvez estigmatizado não seja a palavra, mas característicos de carros esportivos, e aqui de repente você tem um SUV familiar de tração traseira, e isso, mais uma vez, reitero, deixa o eixo dianteiro mais livre para fazer uma única função, que é dar direção ao carro, além, óbvio, de ajudar no freio. Mas enfim, é um contato bastante breve. No geral, eu esperava que essa suspensão fosse mais dura, especialmente em função da roda Aro 20, mas não é necessariamente o que acontece. De novo, esse carro por dentro, de design, de equipamentos, majoritariamente não, sumariamente igual ao que você tem do híbrido, né, do Extended Range, que a gente acabou de andar e você viu anteriormente. Em breve os dois passam por uma avaliação mais completa aqui no canal A Roda, mas costumo dizer, a primeira impressão é a que fica, e da mesma forma que o Geely X5 me agradou também na primeira impressão, com uma leve ressalva para a suspensão que eu achei um pouco tímida para a condição do asfalto brasileiro, aqui não. Aqui a suspensão do que pude ver em remenda de asfalto, em emenda de ponte, mesmo com essa roda Aro 20 lá fora, me pareceu aí tá bem temperada, made in Belo Horizonte, Betim, para a situação de asfalto brasileiro, né? Então, certamente a engenharia da Stellantis fez o possível para deixar esse carro adaptado às nossas condições. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse contato bastante breve aqui com agora o C10 elétrico. E é isso, em breve esses carros voltam para uma convivência mais prolongada conosco. Forte abraço a todos, cuidem-se muito bem.